Olá, o Instituto Aprender apresenta o projeto Viver Bem em Araxá. O meu nome é Eric Jonathan, sou instrutor do curso de gastronomia e este projeto é executado com os recursos financeiros do Conselho Municipal do Idoso de Araxá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou trazendo para vocês uma receita muito especial, que me inspirou muito na questão de quando eu comecei a trabalhar na confeitaria. Pessoal, como alguns dos meus alunos já sabem, eu sempre gosto de começar as nossas aulas com a história do ingrediente, a história da receita, como ela surgiu. Isso é muito importante, agrega valor no seu trabalho. Por quê? Por exemplo, eu faço uma trufa, que é o caso da nossa receita hoje, tá? É a trufa. E nessa trufa, eu vou postar ela nas minhas redes sociais, eu coloco lá um pouco da história dela, como ela surgiu, Então isso aguça a curiosidade das pessoas. Ela te dá uma valorização muito grande no seu produto. E também uma bela foto, uma bela imagem, uma embalagem bacana. Isso tudo é um marketing do seu produto. E no final, o sabor, que é muito importante, Pessoal, a trufa que a gente conhece, que muita gente conhece aí, vocês foram enganados, tá? Vou acabar falando isso para vocês. Por quê? Esses bombons que você compra recheado lá, aquela casquinha, Prestígio de morango, aquilo não é trufa, é um bombom, tá? A trufa de verdade é uma iguaria usada na gastronomia, que é uma matéria-prima muito, muito sofisticada, rara de encontrar, tá? Mas na Europa, perto de carvalhos, cedros de alguns tipos de árvores, ela dá entre 40 a 20 centímetros de profundidade, perto das raízes dessas árvores, e elas são encontradas pelos cachorros e porcos. Isso mesmo, pessoal, vocês não entenderam errado não, porcos, tá? Eles são treinados para procurar as trufas com o faro deles, entendeu? E assim que eles encontram, o caçador de trufas começa a cavar bem delicadamente para não quebrar essa trufa, porque ela é toda marmorizada, ela é um fungo, tipo um tubérculo, E elas têm vários tamanhos, têm várias cores. Por exemplo, tem a trufa negra, tem a trufa branca, tá? Tem a trufa de verão. Então, essa é uma iguaria muito cara na gastronomia, tá? E que, por exemplo, eu fritar um ovo e colocar uma raspa de trufa em cima, ela já dá uma explosão de aroma, de sabores, tá? Quem já teve a oportunidade de comer uma trufa sabe do que eu estou falando. Gente, como o preço não é muito acessível de uma trufa, a gente consegue comprar alguns produtos trufado, vinagre, azeite, entre outras coisas, tá? Só falando para vocês mesmo que tem quando a gente rala em cima ou fatia em cima de um macarrão, algum prato quente, por exemplo, que ela absorve esse calor, esse marmoreio dela solta um aroma, uma gordura bem agradável, o paladar também bem suave, bem fantástico mesmo o sabor da trufa, tá? Eu tive a oportunidade de experimentar em alguns lugares onde eu já trabalhei, Então, pessoal, por que eu estou falando da trufa? A gente vai preparar ela hoje, Como eu falei, o que você compra aí, o pessoal vendendo na rua ou nas lojas de chocolate, não é trufa, é bombom. A trufa, ela é parecida com essa trufa que é extraída lá da terra. Por isso que a trufa de verdade, a gente usa uma base de uma ganache, tá? Enrola. Ela não precisa de ficar com o formato certinho, tá? Ali todo padrão. Essa pode sair um pouco do padrão. Eu falo muito para meus alunos seguir padrão, Porque tem que ficar tudo padronizado para ter uma aparência bacana. Mas a trufa é um caso à parte. Ela fica rústica, tá? A gente dá um formato meio que amassado nela, algumas imperfeições, e passa ela no cacau em pó para parecer que ela está suja de terra. Ela é muito usada aí na França, por exemplo, na Suíça. Os chefes dão essas trufas, decoram um prato e levam uma trufa para cada um que está na mesa, das pessoas que estão na mesa, como cortesia, como gentileza, uma forma de agradecimento por ele estar frequentando o seu restaurante, tá? Então, pessoal, lembre disso.
Um bom chocolatier, um bom confeiteiro, ele tem que saber as histórias, ele tem que saber, caso um dia alguém perguntar o que é bombom, o que é trufa. Então esquece, o que você compra na rua não é trufa, é bombom, tá bom? E aí, e a ganache, Eric? O que é ganache? Ganache geralmente a gente pega o quê? Aquece o creme de leite até quase ele chegar ao ponto de fervura, né? Acrescenta o chocolate. Você pode fazer um blend, tá? Um blend é o que? O que é blend? Blend é uma mistura, tá? Tudo que você for fazer mistura, a gente usa isso na gastronomia, os bartenders, os baristas que trabalham com café, tem muito isso, blend. Né? Blend é misturar, é uma mistura. Então eu pego, por exemplo, 200 gramas de chocolate ao leite com 400 gramas de chocolate amargo. Tá? Então eu faço um blend. Para quê? Para ter uma mistura ali, não ficar muito amargo, não ficar muito doce. Que eu falo também sempre para meus alunos, uma sobremesa, um doce, você tem que comer esse doce e vão ter vontade de comer mais, né? Então, nessa ganache você pode estar usando também a acidez, que a acidez é uma coisa que dá muita vontade de a gente comer mais. Por exemplo, se uma pessoa está chupando um limão, só de olhar, lembrar daquele sabor do limão, sua boca saliva, né? Então, quando a gente coloca uma coisa ácida na boca, a gente sente essa vontade de comer mais. Então, a gente tem que ter muita delicadeza para fazer uma sobremesa. Ela não pode ser tamanhos muito exagerados, tá? A sobremesa tem que ser assim, bem assim, medida certa, na medida certa, uma proporção certa, porque ela é um final de uma refeição. A gente começa com um prato de entrada, um prato principal e tem que fechar com chave de ouro com a sobremesa. Então o que a gente faz? A gente coloca uma sobremesa menor, que seja agradável, que a pessoa dê vontade de comer mais. Nossa, vou pedir outra sobremesa. Isso é o bacana, tá? Então, pessoal, a gente vai preparar aqui agora a nossa ganache. Não contei a história da ganache para vocês, vou falar agora. Ganache é um termo francês, tá? Em 1950, mais ou menos, um auxiliar de um mestre chocolatier deixou um creme de leite aquecido cair em cima de um chocolate, acidentalmente. E aí ele começou a mexer de desespero. O chefe de cozinha, né, o masterchef dele lá, o manda-chuva, chegou e chamou ele de imbecil, incapaz. E essa palavra, como se diz, uma gíria em francês, que significa, a ganache significa imbecil, incapaz. Só que o que aconteceu? Como ele misturou bastante ali e deu aquela emulsificada naquela mistura, ele colocou para gelar, certo? E daí, pessoal, a ganache surgiu de um erro, como várias outras coisas que a gente tem aí hoje na gastronomia foram acidentalmente que eles descobriram, beleza? Então eu vou ensinar para vocês aqui agora como preparar uma ganache, tá? Existem várias formas de a gente fazer essa ganache. Você pode estar aromatizando ela, dando sabor com conhaque, com uísque, com essência de baunilha, que é o nosso caso aqui, com raspas de laranja, noz moscadas, avelã, entre outras coisas. Você pode estar usando a sua criatividade, tá bom? Licores, polpas de fruta, tá? Geleias de frutas. Então você pode usar a sua criatividade. Aqui a gente vai fazer a ganache tradicional, tá bom? Então vamos à receita? Pessoal, para a nossa receita da nossa ganache, eu vou estar usando 2 caixinhas de creme de leite, tá? Que vai dar 400 gramas. Eu vou usar aqui mais ou menos em torno de 200 gramas, 150 gramas de cacau em pó, que a gente só vai passar enrolar nossas trufas e passar no cacau para dar aquela sensação que está suja de terra, certo? Aqui eu tô com 400 gramas de chocolate meio amargo, tá? Fracionado, tá bom? E 200 gramas de chocolate ao leite nobre, tá bom? Uma colher generosa de manteiga, tá bom? E a essência de baunilha. Uma curiosidade também, pessoal. Você sabe de onde vem a baunilha? A baunilha, ela é uma fava de uma orquídea, tá? Dá uma fava mais ou menos desse tamanho, né? Dá uma fava, ela seca, ela fica preta e depois você pega, parte ela ao meio e tira as bolinhas e aquela pasta. Então é daí que vem a essência de baunilha.
Eu já usei a baunilha mesmo, a polpa da baunilha. E depois que você usa essa fava, você pode ferver ela no leite para aromatizar seu leite, para estar usando em alguma receita, por exemplo, um creme de confeiteiro. Ou também você pode estar usando ela dentro do pote de açúcar. Você pega essa fava e coloca dentro do pote de açúcar, que ela vai aromatizar, dar aroma e sabor na sua açúcar, tá? Então esses são alguns truques aí da confeitaria, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a preparar a nossa receita. Vamos lá? Pessoal, aqui eu estou usando um fogão por indução, né? Bacana de fogão por indução, que ele aquece a panela toda padrão, tá? Isso é bem bacana, diferente do nosso fogão convencional, tá? Eu posso estar aqui colocando a temperatura, vários padrões aqui de temperatura. Então eu coloquei aqui no médio, tá? E vou entrar com a minha colher bem generosa de manteiga, tá? E isso aqui, minha manteiga já está em temperatura ambiente. Isso é sempre bacana. Ah, Eric, eu não tenho manteiga, eu posso usar margarina? Só lembrando, pessoal, eu não indico a margarina. A margarina, ela é um alimento altamente tóxico, tá? Como o refrigerante diet também. Então, são alimentos cancerígenos que fazem muito mal para a nossa saúde. Ah, mas a margarina é mais barata, Eric. Beleza, ela é mais barata, né? Vamos lá, vamos supor, uma margarina é R$3, a manteiga é 7. Beleza. Mas aí você vai se intoxicando, vai comendo coisas cancerígenas. E aí, quando você for tratar sua saúde, esse dinheiro que você economizou tudo, você vai gastar ou até mais na sua saúde. Então procure, pessoal, comer alimentos mais saudáveis, tá? Igual, por exemplo, o chocolate. Chocolate, quanto mais amargo ele for, mais saudável ele vai ser, tá bom? Então lembre disso, nós somos o que nós comemos. Então vamos comer coisas saudáveis, beleza? Então aqui eu já estou com a minha manteiga derretida, tá? Agora eu vou entrar com o meu creme de leite, tá? Para fazer uma emulsão aqui, tá? O creme de leite já tem um pouco de manteiga. O HT. E vou fazer essa infusão aqui da manteiga, né, que são dois derivados do leite. O que eu faço? Eu vou aquecer, né, o meu creme de leite a quase o ponto de fervura e depois eu desligo a minha panela, porque o próprio calor do meu creme de leite já vai derreter o meu chocolate, ok? Então vamos lá, vou aumentar um pouco aqui a temperatura para a gente chegar a um ponto mais rápido aqui. Aquecer bastante meu creme de leite, tá? Passando sempre, pessoal, nos cantos, tá? E no centro, senão não passar só no mesmo lugar, porque senão você pode estar deixando algum lugar queimar e depois vai dar um sabor desagradável na sua receita. Então, quando for misturar, mistura movimento de 8, passando nas bordas, tá? No centro, tá? Principalmente nos fogões convencionais. Aquece muito aqui no centro, tá vendo? Então, a gente tem que ficar sempre mexendo, movimentando o nosso doce. Doce é muito minucioso, pessoal. Confeitaria, a pessoa tem que ser muito minuciosa, beleza? Tudo medidinho, certinho, temperatura, tempo de cocção, esperar, esfriar, senão desanda mesmo. Aqueci, beleza? Vamos lá, Eric, parei, desliguei. Ó, beleza, só aqueci meu creme de leite. Agora, com a própria temperatura aqui, ó, do meu creme de leite, o meu chocolate vai derreter. Que é o que o aprendiz lá na França fez. Deixou cair um creme de leite aquecido no chocolate. Uma coisa que foi chamado como imbecil, incapaz, idiota, acabou virando uma base aí que a gente usa muito na gastronomia, na confeitaria. A gente usa para recheio, usa para fazer cobertura, usa para fazer trufa. Então ela é bem versátil. A gente sabe fazer uma ganache, pessoal. Ela é muito versátil, serve para várias coisas. A gente pode, por exemplo, fazer aqui com a ganache um fondue, né? Banhar as frutas aqui e tá comendo num dia frio. Então use a sua criatividade, pessoal. A ganache, como eu tô te falando para vocês, na confeitaria é uma carta na manga, tá? Ó, derreti meu chocolate fracionado, tá? Agora eu vou entrar, eu já entrei com meu chocolate aqui, com meu chocolate nobre também.
ao leite, tá bom? Por último, pessoal, quando eu finalizar aqui, ó, tá vendo esse ponto? Vou deixar ferver só mais um pouquinho agora, ó. Vou ligar o fogo de novo, depois que eu já misturei tudo, tá? Vou colocar um fogo um pouco mais baixo agora, tá? Pra quê? Só pra me dar mais uma cozinhada aqui, uma reduzida na minha receita. Pra quê? Pra depois eu conseguir resfriar ela e conseguir enrolar. Nesse caso aqui, nesse ponto, tá vendo? Ó, bem cremoso. Você já consegue, por exemplo, pessoal, como eu falei na última aula, eu gosto muito, bolo de cenoura. Usar essa ganache aqui ao invés daquele achocolatado lá com leite, que fica muito açucarado. Isso aqui, pessoal, fica maravilhoso no bolo de cenoura, ó, nesse ponto, tá bom? Então, pra gente no ponto de enrolar, eu vou deixar mais um pouquinho aqui, ela dá uma reduzida e cozinhar mais. Quando chegar no final, aqui, quando eu desligar o meu fogo, aí eu entro com o meu conhaque, ou com o uísque, ou com a nossa essência de baunilha. Ah, Eric, eu posso usar a essência de laranja? Pode, fica ao seu critério. Pode usar a essência que você quiser, pode aromatizar da forma que você quiser, tá? Lembrando, faça teste em casa, vê o sabor, se você vai gostar, tá bom? Fica bem cremoso, tá vendo, pessoal? Ó, é uma consistência. Isso aqui, pessoal, petit gâteau, você faz o petit gâteau lá, você faz um risco, coloca ou joga por cima do petit gâteau para comer com sorvete, ou só o sorvete, você pega a ganache quente assim, ó, aí você tem esse contraste, né, de quente com frio, que é muito bacana na gastronomia também. Então, igual eu tô falando para vocês têm que deixar a imaginação de vocês fluírem, tá? E quem sabe fazer uma boa ganache já tem um caminho bem andado aí na confeitaria. Então vamos sempre lembrar as diferenças, tá? Um aprendiz aí de confeiteiro, um chocolatier, tem que saber o que é uma trufa, tem que saber o que é um chocolate, quero dizer o que é um bombom, o que é um chocolate nobre, o que é um chocolate fracionado, tá? A gente tem muito que pesquisar e saber disso para a gente estar tanto praticando como na hora da venda também do nosso produto. Pessoal, chegou no ponto, tá? Da minha ganache, entro com minha essência de baunilha. Aí fica a seu critério, a essência que você quiser, tá? Se quiser colocar o conhaque, se quiser colocar o uísque, fica ao seu critério. Lembrando, se você é maior de 18 anos, você pode estar usando aí a bebida alcoólica nas suas receitas. Caso não tenha, não é legal você ter nem na sua cozinha um produto alcoólico, tá bom, pessoal? Pessoal, então eu tô com a minha ganache pronta, tá? Agora eu tenho que esfriar ela, certo? Vou deixar ela mais ou menos 2 horas, tá? Na geladeira, se for o freezer, tá? Se o freezer estiver mais frio, vai demorar em torno aí de meia hora, tá? E você vai lá e vai apertando ela. Na hora que você sentir que ela já tá num ponto bacana, que você vai conseguir enrolar, você aperta e ela não afunda muito, tá? Já é um ponto bacana. Só que você tem que lembrar que você tem que trabalhar num lugar fresco. Se você estiver trabalhando num lugar muito quente, e como ela está gelada, e o calor da sua mão, ela vai derreter na sua mão. Então, quanto mais gelada e o lugar estiver climatizado, é melhor para você estar trabalhando com a ganache, beleza? Então, vamos lá. Vamos esperar essa aqui esfriar e a gente já vai enrolar, beleza? Pessoal, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, né? Eu gosto dos meus pratos bem decorados, uma apresentação. A visão é a primeira coisa que o seu cliente vai ter, a pessoa que você está preparando o prato vai ter. Então, uma das decorações que eu aprendi, que eu acho bem bacana, é isso aqui, ó. Coloco uma colher e um garfo, tá? Uma peneirinha bem fina, venho com cacau em pó, ó, e vou peneirar. Polvilhei o meu cacau em pó aqui, certo? Agora, vocês já brincaram de vareta? É mais ou menos aquilo, ó. Você não pode encostar, ó.
Ó. Pessoal, que eu tô rolando ela mais ou menos de um tamanho que seria uma trufa, tá? As convencionais, tem trufas até de 1,5 kg, né? Como eu falei pra vocês, não precisa ficar muito padrão, ela pode ficar um pouquinho torta, tá? E aí, você vai pegar ela e vai passar no cacau, que vai dar a sensação de que ela tá suja de terra, certo? Aí, ó, dá uma batidinha nela, ó, passa no cacau e vai pro nosso... Então, pessoal, hoje é uma receita que eu gosto muito, né? Que tem bastante curiosidades, tem bastante história. Espero que vocês em casa aí façam essa receita. Usem ela, como eu falei, como um coringa, como uma carta na mão. Vai fazer bolo no pote, faz uma ganache, tá? É bem bacana, é bem fácil, bem rápido de fazer, tá? Tem uma cultura muito bacana em cima desse prato, né? E as trufas, lembre-se das trufas, pessoal. Você não compra trufa na rua. Vocês não estão comprando trufa na rua. Essa que é a trufa, tá? Então, beleza? Então, um chocolatier, um confeiteiro e até quem gosta de cultura. É bacana saber das coisas. E gastronomia é cultura. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui nossa finalização, né? Façam em casa, mande as fotos pra gente. Gostou do nosso vídeo? Curta, compartilhe, beleza? Se inscreva no nosso canal. Então, um abraço, até o nosso próximo vídeo.